Macbeth, do Shakespeare, porque eu precisava ler alguma coisa de peça de teatro. Esse que foi o interessante do desafio que eu participei, porque cada mês era uma temática diferente, então eu saía de uma ficção super bonita para uma biografia, para uma peça de teatro, então foram coisas diferentes, entendeu? Então, Macbeth. A história, para quem não conhece, ele era um general e ele recebe de 3 bruxas a visão, assim, a informação de que ele seria rei. Ele não tinha nada para ser rei, digamos, e tinham outros sucessores, enfim. Mas e ele que não tinha nenhuma ambição de ser rei e nada do tipo, depois que ele escuta isso, ele acaba fazendo coisas para que ele se tornasse rei. Principalmente por causa da influência da mulher dele, da Lady Macbeth, que era muito mais ambiciosa que ele. E tem uma cena muito interessante dela lavando as mãos incessantemente e falando que tem sangue nas mãos dela e não tem nada. Mas minha cena preferida do livro foi uma cena em que o Macbeth já virou rei, e aí ele tá num jantar, num banquete, alguma coisa assim, e ele enxerga um fantasma no trono dele, e ele começa a conversar com esse fantasma, discutir, e todo mundo fica olhando estranho assim pra ele, como assim, né? E o cara lá conversando com o fantasma que só ele vê, e ele indignado porque o fantasma é cheio de sangue, rindo da cara dele. E como assim, que tempos são esses em que os mortos voltam para zombar de nós, sabe? Aquela coisa meio assim. Então, eu gostei de ler, eu fiquei muito empolgada por ter lido Shakespeare uma vez na vida. Também é daquela coleção de clássicos. Eu também escrevi alguma coisa sobre o livro no meu blog. Eu não li Iracema, calma. Eu li 5 minutos, do José de Alencar, porque Iracema foi um livro que eu tive que ler pro vestibular, e eu sempre fiquei meio assim, tadinho dos 5 minutos, né? Tanto tempo lá na minha prateleira, já peguei esse livro tantas vezes e nunca li esse livro. E é tão pequenininho e eu tinha que ler um livro, um clássico brasileiro, né? E eu acabei lendo 5 minutos. E ele é muito meigo, aquele amor muito puro, digamos. Porque, tá, romantismo brasileiro, enfim. Mas o que acontece na história é que o cara se atrasa 5 minutos pra pegar um trem, e aí ele tem que pegar outro trem, e lá ele conhece uma mulher misteriosa com véu e tal. Ele fica encantado por essa mulher e pega na mão dela e é aquela loucura, nossa, peguei na mão e... sabe? Mas aí ele fica assim, com medo, porque se ela deixou ele pegar na mão dela, uma pessoa desconhecida, era porque ela era feia, porque ele não conseguia ver o rosto da mulher. Então ele começa a pensar que tipo de mulher era aquela, mas aí depois pelo perfume ele fala que ela só podia ser uma mulher bonita. Só que ele pede pra mulher se identificar e tal, pra ele saber quem era, mas ela não se mostra pra ele. Ela sai do trem e a única coisa que ela fala é uma frase lá em italiano, se eu não me engano. E aí ele fica louco, fica muito apaixonado por ela, amando aquele amor idealizado totalmente, né, platônico. Depois ele acaba encontrando essa mulher, porque ele sai louco atrás dela em todos os bailes que ele vai. E aí a história é esse cara atrás dessa mulher e ela querendo ficar com ele, mas não fica por ele por algum motivo que ele ainda não sabe. Eu achei muito bonitinho e é um livro muito curto, então se você também tem Iracema encostado na sua estante, porque muita gente teve que ler, Iracema ficou muito tempo na FUVEST, dá uma chance por 5 minutos, sabe? Quando você tiver um tempinho lá à toa, é uma história, ou quando você estiver precisando de uma história bem bonitinha e doce, a história é em formato de carta, assim, é uma carta que esse personagem escreve para uma prima dele para contar a história de amor dele com essa mulher. Então, é isso. Eu gostei, sabe? Eu lembro que eu fiquei muito traumatizada com Iracema, mas 5 minutos eu achei muito fofo. Depois eu li Mentiras do Rio, do Sérgio Léo. E foi um livro que eu troquei numa feira de troca de livros e eu tinha ficado muito curiosa para ler o livro. E eu gostei bastante dos contos, são todos bons e tem uns muito bons. E, assim, teve um que me tocou muito porque... primeiro que o formato do conto já é diferente. É o conto chamado Não Dá Para Voltar ao Rio. E nesse conto, logo ele fala das estudantes de ciências sociais, que o amigo dele ficava dando em cima, falando coisas sobre Levi-Strauss, a Freud, enfim. Mas
Quando eu li isso eu achei legal, né, gente? Ciências sociais, não é todo dia que você lê alguma coisa sobre ciências sociais no livro de literatura. Tem um conto também que eu gostei bastante, que foi um conto que fala sobre a relação do leitor com o que ele lê. Se ele acredita naquilo que ele lê, se o que ele lê é uma mentira. E aí é um conto que chega a ser um pouco quase confuso, o tanto que o narrador vai jogando com as palavras e com os tempos verbais, mas é um conto interessante e ele vai mostrar, por exemplo, a diferença de cada leitor que lê uma obra, porque por causa de tudo que você já viveu, você vai ler de uma maneira diferente do que outra pessoa por causa de tudo que ela já viveu. A condição de vida de cada leitor vai interferir na relação dele com a obra, enfim, é um conto que gera esse tipo de reflexão, que fala sobre isso, que eu achei. Todos os contos são sobre o Rio de Janeiro e tem essa meio pegada, assim, política barra social nos contos, pelo menos foi o que eu achei. Eu escrevi um pouco sobre esse livro também no meu blog, mas o que eu quero contar pra vocês foi o que aconteceu quando eu escrevi o post. Não sei como o Sérgio Léo descobriu minha resenha, tipo, um dia depois que eu escrevi, e ele publicou no Twitter dele o link pro meu blog, comentando que já tinha ganho o primeiro presente de Natal e que tinha sido um presente muito bacana. E assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Tanto por ele ter lido e por ter gostado tanto, assim, dos meus comentários, e também por ele ter sido tão gentil. Obrigada pelo contato. E aí depois eu li O Anel de Polícrates e Outras Histórias. Tem todos esses autores, tem muitas coisas aqui escritas. Eu achava antes que eram só contos, mas não são exatamente contos. Tem coisas bem curtinhas e tem até um poema. Mas a única coisa que eu consigo falar pra vocês sobre esse livro são dos contos do Oscar Wilde. Tá, eu gostei muito de ler autores clássicos, Heródoto, Cícero, Esopo e tal, mas os contos do Oscar Wilde, gente, eu chorei lendo aquelas coisas. Sério, porque assim, aqui tem uma introdução, uma apresentação e tá dividido em histórias exemplares, histórias morais, enfim. A do Oscar Wilde são histórias sentimentais. E aí tem O Gigante Egoísta e O Príncipe Feliz. Eu tinha lido só O Retrato de Dorian Gray e tinha gostado muito, foi um dos meus livros preferidos de 2010, só que tá, eu tava com uma impressão do Oscar Wilde pelo que eu tinha lido do Retrato de Dorian Gray. Quando eu li O Gigante Egoísta, gente, não tem nada a ver, é a doçura em pessoa, sabe? Eu não gostei muito do final, assim, do finalzinho mesmo. Ele tem meio que uma... Pelo menos a impressão que eu tive é que ele tem uma moral meio cristã e não achei isso tão legal, mas a história mesmo é linda, sabe? E eu fiquei assim, gente, é o mesmo cara que escreveu O Retrato de Dorian Gray. E aí depois eu assisti aquele filme sobre a vida do Oscar Wilde. Aí vi que ele fez os contos pros filhos e tal. Mas assim, são contos lindos. Depois eu tinha que ler pro desafio um livro vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. E aí eu li esse. É de um alemão, eu não sei pronunciar o nome dele. Dá uma olhada. Então, Pontos de Vista de um Palhaço. É um livro muito introspectivo, assim, e a história é de um cara que era um palhaço, chamado Hans. Ele teve toda uma história de amor com uma mulher, com a Maria. Ela deixou por um cara que era católico e o Hans, ele não gosta do catolicismo, enfim. E ele faz muitas críticas ao longo de todo o livro. E o livro é ele tendo que parar de trabalhar porque ele é um palhaço que tá com o joelho inchado e não consegue fazer nada. Então ele volta para a cidade natal dele, que é onde a mulher, que ele ainda considera a mulher dele, né, que é onde a Maria morava. Todos os amigos que eles tinham em comum tentam impedi-lo de encontrar com ela. Assim, a maioria das cenas do livro são ou ele lembrando de coisas do passado com ela, ou então da infância dele. Até tem coisas da Segunda Guerra Mundial que ele vai lembrando da irmã que ele perdeu. Cenas de como ele começou a namorar com essa menina e como que foi a vida dos dois juntos, que eles tiveram bons momentos e coisas assim. Ou então é ele no telefone falando com alguém. E aí ele tem a particularidade de sentir o cheiro da pessoa pelo telefone, tá? Né? Mas assim, o livro é bem diferente dos outros que eu li porque ele exige muito na leitura.
É uma leitura mais lenta, assim, é muito do que ele sente, é muito do que ele... Sabe, é a reflexão dele sobre algo que aconteceu. Então, não tem muita ação no livro. É basicamente ele numa noite fumando cigarro após cigarro, conversando com gente por telefone, conversando com gente que chega na casa dele, mas é só isso, basicamente. E ele lembrando de coisas, mas assim, os diálogos são incríveis, as frases, tem frases incríveis. Eu tenho mania de anotar frases que eu gosto, e assim, eu demorei pra devolver o livro pra biblioteca porque eu não tinha copiado todas as frases que eu tinha gostado ainda. Se você gosta de coisas de muita ação e tal, talvez precise de um pouco de paciência, mas é um livro muito interessante que te faz pensar sobre coisas de relacionamento. Eu li depois A Cidade do Sol, né, que já é um outro tipo de literatura. É do autor de O Caçador de Pipas, né, enfim. E eu ganhei de presente do Bruno e li. E gostei bastante desse livro, assim. Eu me envolvi bastante com o livro. E eu não vou conseguir fazer uma sinopse pequena desse livro, porque, sério, acontece muita coisa. Mas o mais interessante desse livro é que você vai conhecer um pouco da cultura afegã, da cultura muçulmana. É aquela coisa assim meio sofre, 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 sofre mais um pouquinho, você sofre junto com a personagem, aí no final tem aquele final muito feliz. Como tudo acabou tão bem. Eu fiquei com vontade de ler mais coisas sobre o Afeganistão e sobre outros países do Oriente Médio. Umas pequenas passagens me marcaram e tem uma que eu achei interessante. Eu acho que é a Laila e o amigo dela vão no cinema quando criança. E eles assistem filmes indianos, filmes bollywoodianos. Então, na época que eu tava lendo, eu tava fazendo um trabalho de antropologia sobre o orientalismo. Aí eu acabei vendo algumas coisas sobre o cinema bollywoodiano. E eu achei curioso isso, porque realmente é um cinema muito popular. Eu tava devendo um vídeo sobre esse livro. O Livreiro do Alemão, do Otávio Júnior. Eu ganhei da Juliana, do blog Caraminholas, de JP. E, gente, eu comentei num vídeo dela falando que tinha achado o livro muito interessante, porque era diferente dos outros livros que ela mostrou e tal, e dos livros que as pessoas costumam mostrar. E aí ela foi e me pediu meu endereço, porque ela ia me mandar o livro. Aí eu, né, super feliz, contente, né, dando pulos de alegria. E ela me mandou um monte de marcadores, e tem outros que estão nos meus livros que eu tô lendo, sabe? Foi muito fofo, muito obrigada, Gil. E desculpa por não ter feito vídeo. Pra agradecer, mas aí tá meu agradecimento. Eu gostei muito do livro, principalmente da forma que eu ganhei o livro. E sobre o livro, é a história do Otávio Júnior, que fala como que a vida dele mudou através de um livro. Ele achou um livro quando pequeno e ele fala assim que esse livro mudou a vida dele, porque ele gostou muito de ler, então ele começou a ler bastante e ele queria levar isso para a vida de outras pessoas, para mudar a vida de outras pessoas também. Então ele criou um projeto chamado Ler é 10, Leia Favela. É um projeto que promove a democratização da leitura em comunidades. E aí ele vai contar a história dele, de como foi esse projeto, como surgiu a ideia, de que ele queria ser um escritor e aí ele saiu atrás disso e fez cursos. Todos os cursos que ele conseguia e mandava cartas para escritores, enfim. A história dele é uma história muito bonita e tem vídeos no YouTube. Tem uma página no Facebook sobre o livro também, que você acha conteúdos bem interessantes sobre o projeto também. E é uma história muito interessante, é um livro muito curto. E aí depois, pra finalizar, eu li um livro para um trabalho na faculdade. Pra quem tem alguma curiosidade por sociologia, foi Perspectivas Sociológicas, uma visão humanística, do Peter Berger. É um livro introdutório. Então se vocês querem ler alguma coisa sobre sociologia, eu sugiro esse livro. E é isso, foram esses livros que eu li. Desculpa pelo vídeo grande, espero que vocês tenham gostado. Um ótimo ano para todos nós, com bastante leituras interessantes e tchau!